justamente aquele que, que, que faz o estudo. Então, queridos irmãos, repetindo a alegria imensa, trago um fraterno abraço do Centro Espírita Ivon Costa, do qual pertenço desde criança, meu único centro, que estou lá desde criança, e vim hoje refletir com os senhores e com as senhoras o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. No entanto, essa reflexão de hoje se dará não nas entrelinhas exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, mas sim na vivência que tive dentro do meu centro espírita, na vivência que tive dentro do movimento espírita de Juiz de Fora, e me fez conhecer um Jesus amável, um Jesus fraterno, que espera de nós justamente aquilo que nós temos a oferecer. A reflexão da noite é sobre Jesus diariamente no contexto da aplicabilidade dos ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano. Pois ler Jesus é um desafio um tanto quanto fácil, através da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, através da Bíblia, das traduções bíblicas de João Ferreira de Almeida, que existe no Brasil. Então, a quem conheça Jesus na intertextualidade, no texto tão somente. E o Espiritismo, sobretudo o Centro Ivon Costa, do qual pertenço, fez-me conhecer um Cristo diariamente. E, para mim, eu iniciei aqui a minha fala dizendo que o ouvido, aquele que mais se beneficiará com o estudo é o expositor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque dentre todos vós, eu tenho certeza que eu talvez seja a pessoa que mais tenho dificuldade em aplicar o Cristo no meu cotidiano, no meu dia a dia. Mas uma coisa é certa, eu tento, ainda que eu não consiga. E Jesus vai passando por mim, me ensinando, me levando a crer que o dia a dia do cristão, os atos do cristão exatamente, é de todo a melhor, é toda a leitura do Cristo. De outra forma, não se há de se compreender Jesus, há de se ler Jesus. Eu gosto muito de uma história de um expositor espírita, que era um homem, na sua vida cotidiana, um homem muito rude, um homem bravo, né? E ele levava o seu lar com de forma áspera. Tratava o filho de forma também áspera, a esposa. E esse homem, toda vez que entrava no centro espírita do qual ele pertencia, ele se transformava e tornara-se, então, uma pessoa afável, um espírito calmo. Até que, certa vez, ele levou o seu filho ao centro espírita para ouvir a sua palestra. E criança já traz consigo o ensejo da verdade. E a criança, ouvindo o pai atentamente, cutucou a mamãe e falou: estranho o papai, ele está tão calmo. E a mãe, então, não deu muita atenção, tentou disfarçar. E a criança, ouvindo o pai falando mansamente, falando sobre Jesus, falando sobre paz, sobre tratar as pessoas com cordialidade, o menino então ficou muito surpreso. Ao final da sessão espírita, da palestra pública,
A criança chegou até o papai para abraçá-lo e disse assim: pai, que lindo sua palestra. Posso lhe pedir um favor? Podemos trazer aqui para o centro nossa cama, os nossos pertences? Podemos morar aqui nesse centro, papai? Ele diz: não, meu filho, aqui é um centro espírita, não pertence ao papai. Se assim fosse, eu até permitiria. Mas por que está perguntando isso? E a criança falou: porque aqui o senhor é tão bonzinho, o senhor é tão legal, o senhor é tão pai, e deu vontade de morar aqui. É assim, meus irmãos, que muitas vezes nós não aplicamos o cristianismo nos nossos cotidianos e vemos cada vez mais as pessoas distantes do rabino que passou pela terra quando encarnado, trazendo consigo uma mensagem de humildade, uma mensagem de amor. E, sobretudo, o que Jesus mais ensina nos 4 evangelhos que conhecemos é o convívio com o seu próximo. Você vê que na literatura do Evangelho segundo o Espiritismo, da Bíblia cristã, Jesus a todo momento preocupa com a sua sociedade, em tratar todo mundo com a cordialidade, para que o amor seja o poder do convencimento para a criatura tornar-se melhor. Jesus não usa uma outra ferramenta pedagógica que não seja essa. Fazer com que a pessoa ame-se a si, ame aquele que ensina, porque através do amor, através dessa cordialidade, ela consegue, então, entrar no cristianismo. Jesus tinha essa preocupação. E essa preocupação de Jesus deu-se por um ponto extremamente marcante da sua passagem na Terra. Como é que Jesus, às vezes, a gente lê Jesus, estuda e percebe assim, como é que um homem conseguiu atrair tanta gente? Como é que um homem conseguiu pregar um evangelho numa Palestina confusa? Como que esse homem conhece tanto? E olha que esperava um homem cheio de ouro, cheio de poder, e vem Jesus com a sua humildade. Era isso que ele tinha que trazer. É o capítulo 8 do livro que vamos estudar aqui, que os senhores e as senhoras bem conhecem, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, que vai justamente dar a pauta do meu estudo, da nossa palestra, do nosso encontro, né? Não chamaria aqui de palestra, eu nem tenho condição de fazer uma palestra. Mas que vai nos nortear. Como que Jesus consegue atrair tantos seguidores? Como que Jesus conseguiu até hoje ser o homem mais falado, ser o homem mais lido, através de uma pedagogia muito interessante, a humildade. E o capítulo 8 traz para a gente essa reflexão, meus queridos irmãos. Eu vou ler aqui. No capítulo 8, Jesus veio, mas é Paulo que faz uma carta aos Filipenses. No capítulo 2, no verso 7. Muito embora o livro não diga, Filipenses era um povo, né, de Filipos, que foi a primeira cidade romana naquela região que recebeu o cristianismo através de Paulo. Então, Paulo, depois que torna-se cristão, os primeiros que ele vai ensinar sobre Jesus são os Filipos. Por isso que essa obra é endereçada aos filipenses. E ele diz assim, Jesus, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que interessante. Mas aniquilou-se a si mesmo,
tornando-se servo. E esse ficou intrigado, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então o Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, vai nos explicar o que Paulo quis dizer ao povo de Filipe, essa primeira cidade romana que recebe ali os ensinamentos de Jesus. E Emmanuel diz assim: muitos discípulos falaram de extrema dificuldade por estabelecer as boas obras no serviço da confraternização evangélica, alegando estado infeliz em que se compraz imensa percentagem da criatura na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua obra, sua missão de amor, Jesus não contou com a colaboração de espíritos prontos. Por isso aniquilou-se a si mesmo, tornando um servo, fazendo-se semelhante ao homem. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio a nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a nos beneficiar, sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém elege conquistas intelectuais ou sentimentais com razão para o desentendimento com os irmãos na terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou a culminância do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho a ladrões. Olha que interessante. Ladrões. Se teu próximo não pode te alcançar ao plano espiritual em que te encontras, pode você ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que ofendam a inferioridade do outro. Recorda-se a demonstração do Mestre Divino. Para servir-nos, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, ausente de trabalho glorioso, como servo crucificado. É isso que eu aprendi sobre Jesus. É isso que me permite irmãos de outras instituições religiosas não entenderem até hoje. Por isso, às vezes, a gente vê em outras religiões aquela pompa, aquela superioridade. E no espiritismo verdadeiro, no espiritismo cristão, que tem como pauta Kardec, Jesus, encontra-se espíritas humildes. Porque não teremos outra forma de ensinar ao nosso próximo se a pauta não for Jesus. E se a pauta é Jesus, o exemplo da humildade, então, torna-se obrigação para o espírita na sua sociedade. Assim sendo, ele irá, com uma certa facilidade, aplicar Jesus no seu cotidiano. Aplicar Jesus com amor. Para tanto, tem esse que tornar-se humilde. E nós até vemos em algumas casas espíritas, meus irmãos, que a gente vai fazendo algumas palestras. Infelizmente, eu falei de outras religiões em si, mas a gente vê até exatamente algumas casas espíritas que esse Jesus humilde, que esse lugar onde possa receber alguém, não está pronto justamente pela pompa. Eu gosto muito de um caso da nossa querida irmã Elaine Tornel, quando ela faz uma palestra lá no Ivon Costa, deve ter uns 3 anos atrás, falando sobre o espiritismo, sobre o centro espírita. E o centro espírita verdadeiramente espírita. Aquele que, segundo Ivone do Amaral, é catalogado lá no plano espiritual, no livro Dramas da Obsessão, né? Que o centro é catalogado lá
quando esse aqui na Terra é um centro cristão, é um centro sério. E a Elaine conta que ela teve um conhecido que chegou para ela, ouvindo uma palestra dela, se eu não me engano, e falou assim, ela tratou essa pessoa com uma cordialidade, com uma humildade grande, que é característico da Elaine, né? Muito embora ela seja uma conhecedora do espiritismo, eu tenho ela como uma autoridade espírita aqui por conhecimento, né, no movimento espírita de Juiz de Fora. Elaine pegou, tratou aquela pessoa com uma certa cordialidade, com o cristianismo, com a aplicabilidade de Jesus, a humildade, e a pessoa falou assim com ela, Elaine, eu frequento um centro há 13 anos. 13 anos. Ninguém nunca lá perguntou o meu nome. E ela ficou tão triste, ela falou, meu Deus. Ela conta isso na palestra. Tem essa palestra no YouTube. Elaine Tornel, Centro Espírita, o tema. Ela conta assim lá. 13 anos, meus irmãos, frequentando uma casa espírita. Não houve um integrante daquela casa espírita que perguntasse, quem é você? Qual o seu nome? Porque nós espíritas sabemos, nós que frequentamos a casa espírita no cotidiano, a gente sabe que os irmãos que Jesus nos envia são irmãos necessitados, ora da materialidade, ora da espiritualidade, e nós que nos dispomos a estar ali, temos que estar preocupados com essa receptividade do irmão sobre o Evangelho de Jesus, recebendo esse irmão com a humildade, com o acolhimento que ele necessita. Porque é assim que a gente vai entender Jesus. É assim que o espírito espírita tem que ser. É assim que nós, enquanto encarnados, temos que já treinar esse cristianismo para que, quando desencarnado, a gente possa ainda trabalhar em nossas casas espíritas. Mas muitas vezes não é isso que a gente vê. A gente, às vezes, vê que uma casa espírita quer recepcionar um irmão pronto, quer recepcionar um irmão com conhecimento, com uma pseudo-fama, com pseudo-conhecimento, né? Os pseudo-sábios. E não é essa a mensagem de Jesus. Casas espíritas que faz com que o elemento esteja nela e às vezes seja desprestigiado pela posição social, alegando que ele não está pronto para o trabalho. E a gente vê no livro de respostas de Emmanuel, os senhores bem sabem, conhecem a doutrina bem melhor que eu, no livro de respostas, Emmanuel traz uma frase muito linda, que o homem, o elemento, torna-se pronto à medida que ele se esforça. Está lá no livro de respostas. À medida que você se esforça para estar trabalhando dentro do movimento espírita, você vai se tornando pronto. E muitas vezes não é o que assistimos. Assistimos o contrário do livro de respostas de Emmanuel. Queremos alguém que já esteja pronto, que já saiba falar, que já saiba ensinar, professor. E não. E Jesus, para nós diariamente, ensina que é diferente. Enquanto ele na terra esteve, a gente, os senhores e as senhoras bem sabem, que Jesus escolheu para estar próximo a ele as pessoas com maior problema naquele contexto social daquela Palestina antiga. Né? A gente não precisa nem enumerar aqui as pessoas que Jesus escolheu para estar consigo, o próprio Pedro, né? Que era um homem rude, um homem que tinha um aspecto um tanto quanto, assim, não diria violento, mas rude, né? Jesus escolhe sempre as piores pessoas para estar ao seu lugar, ao lado dele. Por quê? Para poder lapidá-las. Tanto é que dentro do Evangelho de Mateus, a gente vai ouvir Jesus dizer assim, mas eu prefiro as pessoas com problema
pois aqueles que precisam do médico é o doente. Jesus, pelo que eu entendo, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, em momento nenhum vê Jesus almoçando com publicanos, com pessoas, com reis. Não se vê Jesus na corte. E sim, naquele cotidiano humilde, que é a verdadeira obra de Deus na terra. Se o Jesus é o Cordeiro que veio para resgatar, para salvar a humanidade, ele não poderia vir de outra forma. Então, meus irmãos, esse Jesus diariamente que nós escolhemos viver através da nossa augusta doutrina espírita, é esse Jesus que precisamos praticar no seu contexto diário. Porque tem pessoas dentro de nossas instituições espíritas que falam assim: mas eu tenho problema com o fulano, eu tenho problema com o ciclano, eu não me dou com essa diretoria, por isso que eu me afastei do centro espírita. Eu fui para o outro centro espírita porque a diretoria X tomou posse. E essa pessoa, né, que não está no momento, está no seu momento ainda de escuridão, muitas vezes vai de centro em centro, de lugar a lugar, à procura de quê? De um espiritismo que ela nunca vai encontrar. Porque o espiritismo tem que estar dentro dela, como Jesus tem que estar dentro de nós. A prática diária de Jesus é isso. As pessoas às vezes perguntam para mim, falam: Alexandre, eu estive fazendo um estudo no Garcia, né? Então eu me apresentei lá, eu era do Ivon Costa, desde a época do Edson Mega e tal, e falo assim que eu nunca saí do Ivon. Passou várias diretorias lá. Diretorias, sim, assado. Graças a Deus, todas até hoje satisfatórias. Mas eu nunca me questionei, nunca pensei em abandonar o movimento espírita, o Centro Espírita Ivon Costa, porque A ou B está na dirigência. Por que eu assim não fiz? Porque se eu aprendo sobre Jesus naquela augusta casa, eu tenho que experimentar tudo o que por lá passa. Isso me fez ser um espírito um pouco melhor, sabe, minha gente? Por persistir em ficar na minha casa espírita, na minha única casa espírita. Não estou criticando quem às vezes troca de casa espírita, porque às vezes é necessário, sim. Tenha dúvida sobre mudança de endereço. Às vezes o irmão percebe que uma casa espírita, né, já tem muitos trabalhadores e ele vai se dedicar a outra. Isso é muito louvável, né, meus irmãos? Não estou dizendo que isso é um modelo. Entrou numa casa espírita, tem que continuar nela. Eu estou dizendo que no Ivon Costa que me deu essa possibilidade de aplicar Jesus no meu dia a dia, no exercício da paciência, do não julgar, que não importa quem está ali na casa espírita. Então, como eu iniciei o estudo aqui, eu não conheci Jesus tão somente no texto. A prática de Jesus eu conheci dentro do Centro Espírita Ivon Costa. E quando eu entrei lá com o senhor Edson Mega, o senhor Nelson Zagueto, né? O senhor Mota, aquele povo antigo, eu vi aqueles homens bons, pacientes, o senhor Silvestre, pai do nosso querido Vitor, né? Paciente, trabalhando, tratando todos como Jesus tratou nos seus textos bíblicos. Chama muita atenção uma coisa que eu aprendi lá, minha gente. Certa vez, o senhor Edson Mega me colocou para ser diretor da assistência social. Então, eu fui ali trabalhar na assistência social e nós tínhamos lá uma meta de construir uma pequena casinha para determinados assistidos que eram elencados ali por suas necessidades, que o centro dava ao diretor essa tarefa: tem que construir uma casa para o fulano, uma casa para o Beltrano.
é a sua missão aí, Alexandre. Então, eu, como diretor do DAS, né, Departamento de Assistência Social na época, eu acolhi aquela tarefa e fui sendo diretor. Então, no meu primeiro ano de mandato, né, tinha aquelas assembleias que tinha de prestação de conta. Eu, então, cumpri ali a exigência da casa de construir uma casa no primeiro semestre e uma no segundo. Uma casinha muito simples. E dei a determinada pessoa que chegou até mim através das regras que o centro assim fazia. Eram 2 anos do mandato. Né? No meu primeiro ano, fiz uma casinha no segundo, um barraquinho no segundo. Eu não, o Centro Espírita, eu como diretor. No primeiro semestre, no segundo. E eu percebi que a pessoa que recebeu a casa, a primeira casinha lá na minha gestão, no meu mandato, ela deixou o centro. Ela recebeu a casinha e foi embora. Não vi ela mais no centro. No semestre seguinte, a gente também fez aquela casinha, tal, reformamos, e a pessoa sumiu. E foi assim nos 2 anos. Um belo dia eu encontrei com a pessoa do qual a gente tinha dado o benefício. Foi uma reforma na casa. Eu falei, fulano, você sumiu do Ivão Costa. Ela falou assim, agora eu tornei-me evangélico. E eu, então, assim, né, como falei, como eu não tenho muita facilidade em aplicar Jesus, eu tenho essa dificuldade. Gente, me desculpa aí, é os meus guarda-costas que estão. Então, eu encontrei essa pessoa, ela na rua, assim, para mim, falou, eu tornei-me evangélica. Eu falei, poxa, mas saí meio que decepcionado, passou um tempo, eu encontrei a outra pessoa. Falei, fulano, você sumiu lá do Ivon. Falei, sou Alexandre, eu vou falar uma coisa com o senhor. Eu agora sou da igreja X, Universal. Né? Falei, poxa, só dá a casa. Achei eu que tinha startado uma boa nova. E falei assim, vou levar isso para conhecimento da diretoria, afinal de contas, eu pesquisei isso, né? Eu constatei, através do meu estudo, que toda pessoa que recebe casa aqui, ela se torna evangélica, ela sai do centro. E levei isso ao conhecimento do seu Edson Mega e do seu Silvestre. Menino novo, né? Eu era assim, todo empolgado. Tem alguma coisa errada na casa. Porque a gente dá o benefício à pessoa e a pessoa torna-se evangélica. O Edson Mega, eu me lembro exatamente como hoje. Quem conheceu ele pode até fazer essa viagem ao tempo. O Edson falou assim, ô Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Você executa aí a sua tarefa, meu filho, sem questionar. Até porque nem é você que está dando a casa. Não sei por que dessa sua inquietação. E se a pessoa recebeu a casa e tornou-se de outra religião, você fica tranquilo que isso aí não acontece só agora, não. Isso já acontece há muitos anos. O centro, nessa época, o centro de Bom Costa tinha 50 anos de existência já. Estou falando de 25 anos atrás. Nós fizemos 75 anos agora, dia 15 de abril. Né? Então, eu estou falando de 25 anos atrás, o centro tinha 50 anos. E ele falou assim comigo, então você exerce aí a sua função, porque as outras foram todas assim, e nem por isso a gente parou de dar. Sabe por quê, Alexandre? Porque quando a gente dá, quando a gente oferece o que tem. Mas a pessoa que recepciona essa dádiva, ela também recepciona com a gratidão que ela tem. Então não queira nem eu, nem você fazer uma dosimetria da gratidão do outro. Ele não está pronto para aplicar Jesus, meu filho. Segue trabalhando quietinho. E eu aprendi Jesus assim. Eu aprendi esse Jesus que faz
com a humildade, que faz sem querer nada em troca. E como estamos falando de uma pessoa imperfeita, essa que vocês estão olhando, eu vou aproveitar para contar outra coisa boa a meu respeito. Eu não sou o irmão Jacó lá no Voltei, que vou falar os meus defeitos todos, não, mas olha que interessante. Esse ensinamento do Mega, do Silvestre, me foi muito salvador, né? Por isso que eu estou fazendo esse estudo da aplicabilidade de Jesus hoje. Nessa mesma tarefa minha de ser diretor da assistência social, eu falei e repito que tinha naquela época uma meta para cumprir de dois barraquinhos. E eu, então, naquele outro ano, empolgado, falei, eu fiz 2, não muito legal, não. Eu vou fazer um só esse ano. Não falei nada com os diretores, com o Edson, com ninguém, com o Sr. Isaltino, perdão, com o Sr. Silvestre, não falei nada. Então, exercendo a tarefa ali de diretor da ciência social, chegou para mim elencado 2 pessoas que receberiam o benefício. Eu, então, resolvi fazer um só. Peguei e falei, em vez de eu fazer 2 assim, pequeno, eu vou fazer um ótimo. Peguei os recursos que me chegaram, cheguei para a pessoa necessitada e fui construir a casinha dela. Fui construir a casa dela e eu fiz assim até fotos, sabe? Fiz fotos do antes e depois da casa da pessoa. A casa toda feia e depois a casa toda bonitinha. O banheiro todo ruim e depois o banheiro com sanitário. A sala toda ruim e fiz uma foto do antes e depois. Estava meio que pagando lá de Luciano Huck, fazendo, né? E assim fiz, mas esqueci que eu tinha que dar conta desse ato na Assembleia Geral da casa. Tem que prestar conta, né? O que você fez com os recursos, né? E eu não falei nada. Chegando ali a época de dezembro, a casa realizou a Assembleia Geral e o senhor Edson Mega e o senhor Silvestre começou a chamar os departamentos. DEC, Departamento de Evangelização da Criança. Aí, na época, era a Ana Fialho, a Ana foi, prestou, tal, o seu, o seu relatório e tal. Departamento de Orientação Mediúnica, então foi fulano, tal, e chamou o Departamento de Assistência Social. Eu já levantei todo, com o meu notebook, e já botei lá o PowerPoint na época, né? Não estou falando de data show, não, de PowerPoint. E o seu Edson, o seu Silvestre, quietinho, assim, olhando, e eu fui apresentar meu trabalho, que eu fiz. Afinal de contas, eu peguei uma casa toda destruidinha e fiz ela bacana, ainda tirei foto. E fui todo lá para frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu liguei meu PowerPoint, meu secretário ficou tocando, passando as páginas, e eu falando, a casa do fulano era assim, a casa do fulano tornou-se, e fazia aquelas coisinhas no PowerPoint, sabe, que vai a fotinha, volta, sabe, vai, volta. Resultado disso tudo. Apresentei uma única casa. Quando eu fui finalizar a minha apresentação, o senhor falou assim, mas e a outra? Aí eu falei, não, eu preferi fazer uma ação. Eu falei, olha, meu filho, na Assembleia, tá, minha gente? Todo mundo ouvindo. Ó, deixa eu te falar. Você não prefere fazer nada, não, filho. Sabe por quê? O centro já tem 50 e tantos anos e sempre foi feito assim. E agora vem o senhor, que eu achei que estava tratando uma pessoa responsável de me fazer isso? Quer dizer que você caprichou nessa e o outro ficou à deriva, a ver navios? E eu, olhando aquela multidão ali, centro lotado, fui ficando todo sem graça. Deixa eu te falar uma coisa. Você está estragando a história da casa. Você está quebrando uma coisa que foi feita dessa forma durante muitos anos.
E estava igual eu fui ficando pequenininho, fui ficando. Eu lembro que no final ele falou assim, olha, a sua apresentação não teve nenhuma aprovação da atual gestão. Eu tinha lá 18 para 19 anos, tá, gente? Não teve nenhuma aprovação. Eu nem sei se compensa fazer a prece final. Tamanho foi o atropelo que você fez? Fugiu às regras da casa e me deu essa lição. Resultado. Eu tinha duas opções. A primeira que passou pela cabeça enquanto ele falava era assim, nossa, eu vou sair daqui, eu vou mudar de Juiz de Fora. Eu acho que eu vou mudar do Brasil, né? Porque depois disso vai ser um fiasco. E a segunda opção era continuar na casa, aprender com os sábios, aprender com as pessoas mais antigas da nossa casa, que toda casa tem, aquela pessoa que está lá há mais tempo, a tornar-me uma pessoa humilde. Pois se você, em algum momento da sua vida, teve que ser humilhado, lembra da promessa de Jesus que você um dia se exaltará. Não que o Senhor Mega, na sua grandeza, quis me humilhar, mas despertou em mim um cristianismo do qual eu já estudava. Olha, seja humilde para reconhecer o seu erro. Isso me fez mal nenhum. Tanto é que eu estou lá até hoje. Não saí, não mudei. Fui no dia seguinte da Assembleia, meio envergonhado, né? Todo mundo que olhava para mim devia pensar ao rapaz aí da casa. Ao antes e depois aí. Mas eu permaneci lá. Permaneci justamente porque eu estava sendo ensinado, muito embora com rigidez, eu estava sendo ensinado por um homem cristão, por um centro que me apresentou Jesus. Já que eu já tinha feito uma grande atrapalhada, eu não tinha direito de fazer a segunda, que era sumir de lá, mas sim de aproveitar esse ensinamento da humildade. E se, às vezes, repito, tenho que ser humilhado ou estou passando por uma situação difícil, como bem disse a leitura inicial do Chico, ainda que a doença, ainda que a dificuldade, ainda que a sorte adversa me circunvizinhe, se sou cristão, se já ouvi falar de Jesus, se já senti Jesus no meu coração, se já estudei Jesus nos nossos augustos cursos que fazemos nas casas espíritas, eu já parto do seguinte princípio: eu tenho a obrigação de ser humilde. Aquilo não me afetou. No dia lá, sim, como eu falei, eu repito, eu tive vontade de fazer igual, acho que é avestruz, né, que enfia, né, a cara assim, né? Eu tive, não vou negar. Mas eu falei, opa, o centro que me acolheu, que me ensinou Jesus. Porque se fosse só na leitura, eu não conheceria Jesus. O centro que me acolheu. Então, é isso que nós trazemos aqui, esse capítulo maravilhoso, capítulo 8 do Caminho, Verdade e Vida. Jesus veio. Está lá, escrito assim. Mas eu tenho certeza que Emmanuel, quando escreveu o título Jesus Veio, eu tenho absoluta certeza que Emmanuel, agora, lá no plano espiritual, deve pensar assim, que Jesus permaneça. Esse é o desafio. Que quando eu li o estudo, Jesus veio, Jesus aniquilou-se assim, tornou-se um homem simples para poder ser simples, para poder trazer, para poder formar o cristianismo. Através dessa humildade. Aniquilou-se. Se ele chegasse
em Jerusalém num cavalo branco, numa capa vermelha, ele não seria entendido. Mas ele preferiu entrar em Jerusalém naquele domingo de Ramos, né, uma semana que se antecede a Páscoa. Ele preferiu chegar num jumentinho com ramos, mostrando a sua humildade. E a gente não vê, nem em Marcos, nem em Mateus, em Lucas, em Atos dos Apóstolos, em momento nenhum a gente vê Jesus feriu alguém. Jesus achou-se melhor que alguém. Ele preferiu Zaqueu. Ele foi jantar na casa de Zaqueu. Como fala o texto ao final aqui, ele preferiu muitas vezes almoçar com meretrizes, com pobres. E por que eu, Alexandre, ou qualquer um de nós aqui, iremos partir da pretensão que somos espíritos tão evoluídos a ponto de não poder aprender com aquele ou com aquele outro? Por que um centro espírita, às vezes, não vai dar serviço à pessoa porque acha que ela não está pronta? As nossas literaturas aqui, livro de respostas, Emmanuel, vai dizendo, olha, dá o trabalho, vai vigiando que à medida que aquela pessoa vai trabalhando, ela vai crescendo. Jesus diz uma frase, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, os senhores e as senhoras bem conhecem, que na tradução João Ferreira de Almeida ele fala assim: venha a mim todos aqueles que estiver cansados. Todo aquele que estiver cansado. Mas eu vi uma linda tradução do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: venha a mim do jeito que você tiver. Olha que lindo. Quando a gente ouve Jesus falar: venha a mim do jeito que você tiver, com os seus pecados, com os seus defeitos. Venha a mim, você que está cansado do sofrimento. Jesus nunca elencou para estar ao seu lado uma pessoa que já pautasse o sucesso transitório da Terra. É assim, meus irmãos, que a gente vive Jesus no contexto diário, sobre a pauta máxima da humildade, de muitas vezes a gente ter que se aniquilar para que o outro entenda a nossa mensagem. Né? Que os centros espíritas, que nós possamos trazer pessoas doentes para ficar bem. Não pessoas tão bem para tornarmos a casa melhor. Não é por aí. Venha a mim os que estão cansados. E Jesus, tenho certeza, quem caminha para o Ivon, quem caminha para o Jerônimo, quem caminha para o Garcia, para todas aquelas pessoas que estão cansadas. Como bem disse a nossa querida Elaine, a pessoa ficou 13 anos, ninguém perguntou não. Ah, ele não é um cara, não vamos perguntar. Falta de humildade. A pauta máxima é essa. É a reflexão que trazemos hoje, que eu sei que todos os senhores e as senhoras já conheciam, mas que a gente vai só refletir e vai relembrar Jesus no nosso cotidiano. Quando a gente tem uma dificuldade, é aí que Jesus entra. Naquele dia que eu tive a dificuldade, naquela Assembleia Geral do Centro, de olhar para mim mesmo, de ver o erro que eu cometi, eu tenho alguma certeza que muitas pessoas sairiam da casa por muito menos. Né? Tem pessoa que sai da casa só porque o dirigente não cumprimentou ela aquela noite. Eu não, eu passei esse momento difícil, mas preferi tê-lo na minha história, de contar aqui sem vergonha, olhando nos vossos olhos, para dizer assim, aprendi com meus erros. Jesus prefere gente igual o Alexandre Zúdio, que erra bastante. Muitíssima paz, muito obrigado por me ouvir o Emmanuel no capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida, por refletir um pouquinho sobre o livro de respostas de Emmanuel, né, quando Jesus diz, se trabalhas com fé em Deus na seara do bem, não precisa articular muitas perguntas.
acerca daquilo que te compete a fazer. Prossegue agindo com paciência. Através do próprio serviço, do próprio esforço que você se dedica, a sabedoria divina te estabelecerá. É errando que a gente aprende. E aprender com o Mestre Jesus é melhor do que aprender com a dor. Diz papai.